trouxe uma Bíblia, abra comigo, livro do profeta Isaías. Capítulo de número 54. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 54. Nós vamos ler o verso 2 e 3. Ajude o seu vizinho a encontrar o texto. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique as cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Amém, irmãos? Meus irmãos, nós começamos o ano de 2025, uma palavra, como é por costume, que nos dá direção para o ano. E a palavra está no livro do profeta Jeremias, 29, do 11 ao 14, que é a base para o nosso tema anual. Mas eu falei com Deus e pedi que Deus pudesse me orientar, para que a cada mês nós pudéssemos ter um tema que estivesse submetido ao tema anual. Nós pudéssemos então, a cada mês, viver algo especial e novo de Deus para nós. Eu confesso a vocês que durante o tempo de oração, ainda não havia brotado nada no meu coração e de repente numa tarde eu estava orando a Deus, falando com Deus, e Deus falou: pega papel e caneta. E eu comecei então a escrever cada tema de cada mês desse ano. E quando eu parei para analisar de janeiro a dezembro, eu pude perceber a intenção de Deus de colocar no meu coração cada texto que deu luz a cada tema, para cada mês desse ano, subordinado ao tema anual que a gente tem. Então, nós começamos janeiro falando sobre fé e declarando que viveríamos pela fé. Começar um ano, mesmo com todo um projeto, com tudo aquilo que a gente desenha e apresenta para Deus, acreditando que Ele é poderoso para realizar, é muito bom, mas a nossa humanidade, ela pode tremer por conta de coisas que a gente crê, mas não consegue ver. E começar um ano é sempre difícil demais. Eu acredito que foi por isso que Deus colocou o tema Vivendo pela Fé no meu coração para o mês de janeiro. E nós passamos o mês de janeiro inteiro declarando que viveríamos pela fé, e rompemos e vencemos. Janeiro, por conta do aniversário da nossa igreja, que completou 14 anos esse ano, o tema foi gratidão. Falamos sobre gratidão o mês inteiro, liberamos uma palavra, entramos num desafio de não reclamar e ser gratos a Deus durante todo aquele mês, acreditando que a nossa gratidão, ela abriria portas, abençoaria a nossa vida e agradaria o coração do nosso Deus. No mês de março nós falamos sobre promessas, tomando posse. E depois de falar de fé e gratidão, acreditamos que precisávamos então trazer na memória, trazer ao coração outra vez as promessas que um dia foram liberadas para nós. E aí tomarmos posse delas, verbalizar isso, declarar essa palavra. E esse mês de abril, eu acredito que é um mês muito especial para nós também. Porque a ideia é propagar essa palavra, é liberar uma palavra e é fazer com que a igreja se movimente também. É fazer com que cada crente dessa igreja, Cláudio, possa entender que é preciso organizar algumas áreas da vida, é preciso trabalhar as suas estruturas para um tempo especial que Deus tem preparado para nós. Quem crê nisso, diga amém. Então, o
texto que é escolhido para esse mês, e provavelmente durante todos os meses eu vou pregar com base em cada texto que foi estabelecido para cada mês. É um texto conhecidíssimo nosso, né? Isaías 54, versos 2 e 3. Primeiro foi uma palavra que nós recebemos quando a igreja começou. Nós carinhosamente chamávamos de igrejinha. Um lugar pequenininho, nós precisávamos crescer, pedimos a Deus uma palavra, e foi essa palavra que veio ao nosso coração. E outra, ano passado, o tema anual falava de o ano da expansão. E o texto base para o ano de 2024 foi Isaías capítulo 54, versos 2 e 3. Então nós estamos familiarizados com essa palavra, com esse texto. Foi base para a nossa temática do ano passado. E a temática desse mês é preparando as estruturas para avançar. Preparando as estruturas para... E o texto escolhido, Isaías 54, versos 2 e 3. O profeta Isaías, na verdade, é conhecido como profeta messiânico, porque é aquele que mais profetizou acerca da vinda do Messias. Foi o que mais profetizou acerca de Jesus. E quando a gente observa a estrutura do livro do profeta Isaías, é possível a gente perceber que os primeiros 39 capítulos do livro do profeta Isaías, eles têm um foco direcionado para a nação de Israel, geograficamente falando, o povo do norte. E os 27 capítulos restantes do livro do profeta Isaías têm outro foco, o povo de Judá, com capital Jerusalém, geograficamente falando, o povo do sul. E quando se trata de uma palavra dedicada para Judá, capital Jerusalém, é o caso do texto que eu li para vocês. Quando existe uma palavra direcionada para eles, literalmente para o povo de Judá, conhecendo um pouco do texto, do contexto, do tempo em que essa palavra foi liberada, em que esse texto foi registrado, pelo período que foi escrito, nós estamos diante, então, de uma palavra, Ivan Bayer, de restauração, de uma palavra de restauração. Uma palavra que vai levar esse povo, Luciano, para um outro lugar. Uma palavra que vai levar esse povo, Rafael, para um outro nível. Vai levar esse povo para uma outra condição. Eu preciso que você entenda o que está por trás do texto que eu li para vocês, que é a base do nosso sermão, Alexandre. Isaías está profetizando para um povo que enfrentaria uma investida grande dos inimigos contra esse povo, Pedro. Quando Isaías está profetizando, o povo ainda não estava vivendo o problema. Mas Isaías está sendo boca de Deus para avisar, olha, vai acontecer isso, isso e isso também. Vocês vão enfrentar uma adversidade. Os inimigos vão se levantar contra vocês. E Isaías está falando sobre a Babilônia, que se levantaria, cercaria Jerusalém, tomaria o povo e levaria para o cativeiro babilônico. Destruiria Judá com a capital Jerusalém, faria com que o povo fosse levado e ficasse por 70 anos no cativeiro. O enredo do que Isaías escreve nos 27 capítulos restantes, com mais foco para Judá, é anunciar que havia um perigo iminente, que algo aconteceria, que eles seriam levados para um cativeiro por desobedecer a Deus. Ficariam lá 70 anos. E quem colabora com isso? Tem mais gente colaborando? Tem.
Você vai ver o profeta Jeremias, que prega antes, durante e depois do cativeiro babilônico, falando sobre aquilo que aconteceria. Você tem o profeta Abacuque, que está dizendo: olha, os caldeus, eles vão vir aí, hein? Eles vão cercar vocês, vão pegar vocês, vão prender vocês. Eles são ágeis, são rápidos. Então Deus está usando o que tem os seus profetas, irmã Isolina, e está avisando para o povo: olha, tem um problema vindo aí. Tem uma adversidade que será instalada. Vai acontecer. Vocês serão levados. Vocês ficarão presos. Só que mesmo Deus permitindo, na verdade, mesmo Deus avisando sobre o problema que se instalaria e permitindo o problema acontecer, esse mesmo Deus demonstra o seu amor por esse povo e usa Jeremias para falar de uma restauração futura que aconteceria depois do problema instalado. Porque Isaías está falando de algo que vai acontecer anos depois. Está avisando o povo de um problema que se instalaria. E antes que o problema aconteça, Beth, o mesmo Deus usa o mesmo profeta, no capítulo 54, para dizer que depois do problema que Deus permitiu, Ele mesmo vai trazer a solução. Alguém aqui deu um glória a Deus baixinho e alguém ali só deu um aleluia. Eu vou repetir para você pegar, para você entender que quando a nossa vida está entregue a Jesus, quando nós vivemos para Ele, por Ele e declaramos que tudo é dele, mesmo os momentos difíceis de adversidade que se instalam e são contrários a tudo aquilo que a gente quer, tem relação com um propósito de Deus instalado na nossa vida, porque Deus está querendo tratar algumas áreas em nós. Mas o mesmo Deus que permite o problema se instalar, que mexe com as nossas estruturas, é o mesmo Deus de amor que diz assim: eu permito o problema, mas eu não perco você. Eu promovo a solução para tirar você desse problema. É o que Deus está dizendo aqui, no texto que nós acabamos de ler, no seu contexto, no seu pano de fundo. Então Deus está dizendo: eu permito acontecer, mas eu não te abandono no meio desse problema. Não é porque eu permiti um problema acontecer que eu te abandonei. Deus está falando com alguém aqui. Não é porque eu permiti uma situação adversa se instalar que eu esqueci de você. Então eu vou dizer hoje para você, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas. Mesmo com o caos instalado e você desnorteado, sem saber o que fazer, há uma palavra de restauração para a sua vida. Deus vai entrar nesse problema, vai tirar você de lá e vai te levar para uma nova fase, para viver algo que você ainda nunca viveu, para que o nome dele seja glorificado e engrandecido através da sua vida. Aí Deus diz, Isaías 54, verso 2, 3: alarga a tua tenda, estica as cordas, firma as suas estacas. Porque quando eu escrevia isso, Deus falou muito ao meu coração. E eu preciso compartilhar isso com você. Então, quando Deus está dizendo isso para eles, que nós acabamos de ler, Deus está dizendo assim: mesmo que um problema apareça,
Eu não te deixo. Eu estou cuidando. Eu vou entrar nesse cenário. Eu vou entrar com providência. E eu vou mudar essa situação. Só que para Deus mudar, Deus está dando para eles, Léo, a estratégia do que eles precisam fazer para viver o que Deus tem de diferente para eles. Deus está dizendo: o que eu tenho para fazer na tua vida é muito grande. E a sua tenda está muito pequenininha. Do tamanho que está a sua tenda, não dá para eu fazer o que eu quero fazer e vou fazer. Então eu vou te dar uma instrução essa noite. Diz a palavra do Senhor: alarga a tua tenda, estica as tuas cordas, firma bem as suas estacas, porque você vai crescer. Oh, glória a Deus. Alarga bem a tua tenda, estica bem a tua corda, firma bem a tua estaca, porque você vai crescer. Deus está dizendo: eu tenho algo tão grande para fazer na sua vida, que não dá para eu fazer do jeito que você está. Ih, rapaz, do jeito que você está, não dá para fazer, porque o que eu tenho para fazer é grande demais. Acho que teve mais gente agora que conseguiu tomar posse disso. Então, para que eu possa fazer com que essa situação mude, com que você saia desse cenário, você tem que tomar uma posição. Você não pode ficar como você está. Você precisa se mexer. As estruturas não podem ser as mesmas, porque essa estrutura de agora, ela não vai suportar o tamanho da glória de Deus que virá para mudar essa história. Então começa a se mexer e a se mover. Começa a trabalhar. Começa a trabalhar a sua estrutura para o avanço de Deus, que não vai vir não, irmão. Já veio. Já está estabelecido. Pastor, mas não aconteceu na minha vida ainda. É claro. Você está na tendinha ainda pequena. Você ainda não se mexeu. Você ainda não se moveu. Então Deus está dando uma instrução, diaconisa Ângela, para um povo que ia sofrer um cativeiro, que ia passar por um aperto, mas não ia ficar para sempre lá. Deus deixou claro: eu vou intervir. E eu quero fazer e vou fazer. Mas para eu fazer, você tem que se mexer. Ah, eu vou ficar aqui numa rede tomando água de coco, esperando cair do céu. Não. Chegou o tempo de você começar a mover as estruturas. Oh, glória a Deus. Oh, Jesus. Chegou a hora de você começar a se mover, meu irmão. A você se levantar, a você se pôr de pé. Já viu Deus falar com alguém deitado aqui na Bíblia? Põe-te em pé que eu falarei contigo. Está na hora de você ficar posturado, meu irmão. Barriga para dentro, peito para fora, olho de águia, cara de tigre. Tomar posse da palavra de Deus e das promessas que o Senhor tem para nós. Senhor, o que eu tenho que mexer? O que eu tenho que fazer para que o avanço chegue, seja estabelecido, para que a minha vida mude? Deus está falando conosco. Está na hora de mexer na tua estrutura. Está na hora
de meter a mão, está na hora de esticar a tenda, a corda, fincar a estaca. Porque as coisas vão mudar. Porque o que Deus está dizendo para nós é o seguinte, ó. Essa estrutura que vocês têm, ela trouxe vocês até aqui. Mas ela não leva vocês até o outro nível. Então, para vocês irem pro outro patamar, pro outro nível, pro outro momento que eu quero fazer, diz o Senhor aqui, então a gente vai ter que mexer nisso aí. A gente vai ter que mudar. Então a palavra de Deus é: aumenta, estende. Pegou aí, meu irmão? Alarga a tenda, estica a corda. Por quê, pastor? Porque vai crescer. Oh, glória a Deus. Vai crescer. Para onde? Para a direita, para a esquerda. Vai crescer, Tata. É Deus dizendo para nós assim, ó. Começa o movimento. Sai do lugar. Viu, Mata? Começa a se movimentar. Começa a trabalhar. Começa a preparar o terreno. Prepara a estrutura. Eu falei para vocês que nós ainda estamos debaixo de uma palavra, irmãos, de muito tempo. Deus falou para nós há muitos anos atrás: quantas cadeiras colocar é o número de gente que eu trago para congregar. Sabe por que não tem mais gente? Porque não tem mais cadeira. Se tiver mais cadeira, tem mais gente. Aí Deus está dizendo assim: eu quero fazer, mas a estrutura está pequena. Aí Deus está falando para nós aqui: alarga a tenda. Deus está dizendo para nós: estica a corda. Deus está falando para nós essa noite: firma bem as estacas, porque eu vou fazer transbordar. Pastor, só tem uma dica para nós. Tem uma dica aí para a gente preparar as nossas estruturas, para a gente avançar. Só responde se você perguntar. Pastor, tem uma dica? Eu tenho 3. 3 dicas para você preparar sua estrutura para você viver o que você nunca viveu na sua vida. Estamos debaixo de uma palavra de Deus para a gente preparar as estruturas para a gente avançar. Pastor, quais são as dicas? A primeira: conhecimento bíblico. Pegou? Então repete comigo assim, ó. O primeiro pilar, ou a primeira dica para eu preparar as minhas estruturas para avançar é conhecimento bíblico. Pastor, por que conhecimento bíblico?
Por que será? Por que será, não é verdade? Nós somos uma igreja, irmãos. Nós somos crentes em Cristo Jesus. Acreditamos na palavra de João, capítulo 1, verso 12. Todos quantos creram no seu nome e o receberam, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Por isso chamamos-nos de irmãos. Somos filhos do mesmo Pai. Co-herdeiros com Cristo das promessas que foram feitas por Ele para nós. E o que nos dá direção para viver a vida aqui na terra, enquanto Jesus não volta para nos buscar, é a palavra de Deus. É o conhecimento que eu tenho da palavra. Quer conhecer a Deus? Vai buscar Ele aqui, ó. Ele se revela através da palavra. Daqui a pouco eu pego. Então, a primeira dica. Muito obrigado. A primeira dica para eu estruturar, para eu trabalhar minha estrutura para avançar é conhecimento bíblico. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então o crente, ele não anda do jeito que ele quer, da maneira que quer, da forma que quer, não se porta, não fala, não se veste, não age e não se move como quer. Ele faz tudo isso de acordo com a palavra. Porque ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. Sabe por que você conhece muita gente que não avançou ainda? Sabe por quê? Porque eles têm roupa de crente, fala igual a crente, anda como crente, congrega até numa igreja tipo crente, mas eles não conhecem a palavra que dá a direção para o crente viver. Andam do jeito que desejam andar, mas não se importam em andar em conformidade com a palavra. E aí, você vai perceber que eles não conseguem se posicionar, eles não têm discernimento de nada, eles não conseguem sair de situações que são contrárias às suas expectativas, porque não tem a palavra de Deus, que é a bússola para o crente, apontando para o crente o que tem que fazer e para onde ele tem que ir. Então o conhecimento bíblico é a primeira dica, é o primeiro pilar. Livro do profeta Oséias, capítulo 4, verso 6, diz que o meu povo perece, é destruído por falta de conhecimento. Sabe por que tem muito crente que perece? Sabe por que tem muito crente com a vida destruída? Porque não tem conhecimento bíblico para viver. Na hora de tomar uma decisão, toma de acordo com o seu próprio querer e a sua vontade. Na hora de fechar um negócio, fecha de acordo com a sua própria vontade. Na hora de tomar uma decisão familiar, não olha para aquilo que a Escritura orienta para que a gente precisa fazer. E aí nós temos famílias destruídas, casamentos destruídos, temos comunidades de fé inteiras sendo destruídas, porque as pessoas caminham da maneira que elas querem, mas não caminham de acordo com a palavra de Deus. Mas nós vamos sair daqui essa noite, mexendo na nossa estrutura e acreditando que continuaremos então caminhando debaixo de uma palavra, porque é a palavra de Deus que nos norteia, é a palavra que nos fornece base para a nossa moralidade, é a palavra que nos dá base para a nossa vida social, é a palavra de Deus. Sem ela o povo perece, sem ela o povo é destruído. Quanto muitos se desesperam diante das adversidades, das situações contrárias da vida. Aqueles que têm conhecimento da palavra, quando um problema se instala, quando alguma coisa acontece que produz uma tribulação,
Enquanto o mundo que não conhece a palavra se desespera, o crente corre para a palavra, para levantar um escudo, para declarar a palavra e fazer com que as regiões celestiais entendam: eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Quando uma situação contrária se instala, o crente corre para Romanos capítulo 8 e o verso 18. Pois tenho por certo que as tribulações do tempo presente não vão de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Quando o crente que conhece a palavra olha para um lado e um problema se aproxima, ele corre para Romanos capítulo 8 e o verso 31, e ele diz: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando uma enfermidade se instala na vida daqueles que têm conhecimento da palavra, ele logo faz uso dela e a declara: Senhor, a tua palavra diz, no livro do Êxodo, capítulo 15, versículo de número 26, que o Senhor é o Deus que cura, o Adonai Rafa, e o Deus que cura está aqui essa noite. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Quando um problema inesperado acontece em alguma área financeira, quem está no mundo fica desesperado, mas quem tem conhecimento da palavra, Jerusalém, ele tem um versículo bíblico para sacar, uma palavra como um escudo para liberar, para mostrar para as regiões celestiais que nós não vivemos daquilo que vemos, nós vivemos daquilo que cremos. E aí é fácil declarar Gênesis capítulo de número 22, o verso 14, dizendo que o Senhor é o provedor, o Adonai Jireh, o Deus da provisão. E eu profetizo que a provisão do Senhor vai chegar para a sua vida essa semana. Eu profetizo que você será surpreendido por situações que promoverão a provisão de Deus para a sua vida ainda essa semana. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quando uma situação te leva para um nível tal, para uma situação tal, que não é possível perceber como é que as coisas podem se resolver hoje, a hora passa, parece que o problema não se resolve, o crente sempre tem uma palavra, Tamires. Ele vai lá no livro dos Salmos, no Salmo de número 30, no verso de número 5, a parte B. Ele diz: o choro até dura uma noite. O problema está difícil de resolver hoje, mas não tem nada não. A alegria, ela vem pela manhã. Oh, aleluia, vai amanhecer. Esse problema não vai durar o tempo inteiro. Ele tem data e ele tem hora para acabar. O meu Deus vai entrar com providência. Livro de Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Ei, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Aqueles que têm conhecimento da palavra, aqueles que têm conhecimento bíblico, eles conseguem olhar para as adversidades e para as situações adversas, sacar uma palavra, declarar ela e acreditar pela fé que o mal vai bater em retirada, que o Deus Todo-Poderoso vai entrar com provisão e que o nome dele será engrandecido e adorado em toda essa situação. Mas sabe por que tem gente naufragando? Sabe por que tem gente ainda mal das pernas? Dizem que são crentes, não são. Se portam como crentes, mas não são. Porque um crente em Cristo Jesus, ele precisa estar em todas as áreas da vida em conformidade com a palavra. Quer saber se alguém é crente ou não? Pastor, não dá para saber, né? Se alguém é crente ou não, é só você olhar para a palavra. Se o crente que está perto de você, que está ao seu lado, com quem você convive, com quem você caminha, se ele está em conformidade com a palavra ou se ele não está. Se não está, não é crente. Se faz tudo o contrário do que a palavra dá de direção, não é cristão. Sim ou não, irmãos? Porque a gente anda por aqui que a palavra nos orienta para andar.
são fracos de conhecimento bíblico. Gente, quanta gente anêmica, né, biblicamente falando. Quantas igrejas perecendo porque não tem palavra. Quanta gente adoecida, está anêmica, está em inanição, está desidratado, precisando comer do pão da vida, tomar da água da vida para poder ganhar corpo, para poder seguir. Segundo pilar, para trabalhar a nossa estrutura, para a gente avançar, é a fé. Diga comigo para você não esquecer, o segundo pilar é a fé. Isso. Hebreus capítulo de número 11, verso 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não, mas é a certeza daquelas que se. A nossa versão NVI, ela diz assim, ó: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Eu preguei sobre isso há um tempo atrás. É a certeza do que eu espero. E é a prova das coisas que nós não vemos. Então fé é eu ter certeza do que eu estou esperando. E é convicção. É a prova do que eu não vejo. Irmãos, eu sei que é difícil às vezes. As coisas às vezes são tão mirabolantes, né? Para a gente colocar a fé em prática. Para a gente acreditar que realmente vai acontecer. Mas se não for assim, é qualquer outra coisa, mas não é fé. Não é verdade? É inadmissível um cristão viver de qualquer outro jeito, diácono Adriano, que não seja pela fé. Porque Romanos capítulo 10, verso 17 diz que a fé vem pelo e ouvir. Então a gente aprendeu, conhecimento bíblico é o primeiro pilar. Então a gente prega, é a nossa base, a nossa estrutura. E aí isso vai gerar fé no coração de alguém, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então o segundo pilar é a nossa fé. E enquanto você não organizar a sua estrutura, você vai ter dificuldade de avançar. Enquanto o seu conhecimento bíblico não estiver no devido lugar, e você não estiver exercendo a sua fé como ela deve ser exercida, é bem provável que você fique pelo meio do caminho. Não dá para continuar, irmãos, vivendo por aquilo que a gente vê. A gente não vive pelo que a gente vê, a gente vive pela fé. Independente das características que vocês carregam, alguns são mais racionais e outros não, tudo bem. Mas nós somos crentes em Cristo Jesus, acreditamos num Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz para nos salvar. Tivemos aqui agora há pouco um memorial. Fazemos isso todo mês, acreditando que só estamos aqui declarando e falando o que fazemos porque Jesus morreu por nós na cruz. É loucura isso. Você já viu a Cristo? Você já viu Jesus? Tete a tete, viu nada. Ninguém viu. A gente sabe que Ele está aqui, pastor? Claro que a gente sabe. Porque a gente se arrepia? Não. Que a palavra de Deus garante para nós. A gente sente, né, irmão? A gente, caramba, que presença, glória a Deus. Cada um do seu jeito. Mas não é porque eu sinto. É porque a palavra me diz, onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Então eu vim aqui por Ele. Quem veio por Ele comigo, diga glória a Deus. Então se eu vim por Ele, você veio por Ele, Ele está aqui. Porque Ele diz, onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou presente. Então Jesus está aqui, Rafael. Glória a Deus. Eu vou falar de novo para ver se você faz um outro barulho ou faz qualquer outra coisa. Jesus está aqui. Oh, glória. Irmãos, nós temos a certeza que Jesus está aqui, sim ou não? Mas nós não vemos. Mas estamos convictos que Ele está aqui. Eu tenho a certeza. Por que eu tenho essa certeza? Porque eu sinto? Não, a palavra me garante. Jesus está aqui. E que privilégio. Nós viemos aqui, evangelista Tiago, para adorar a Ele. Viviane, entramos aqui para cultuar a Ele. Para dar a Ele glória, honra, louvor e adoração. Com a certeza, Igor, no coração. Eu vou lá, vou me reunir como igreja.
vou levantar minha mão, vou dar glória, aleluia, vou exaltar, adorar, engrandecer a Ele, porque eu tenho a certeza que Ele está lá para receber tudo isso que eu vou fazer para Ele. Ele está aqui, mano. Ele está aqui. O nome disso é fé. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para agradar a Deus sem fé. E aí o escritor aos Hebreus, Lidiane, ele vai trilhar um caminho falando sobre os personagens bíblicos que colocaram a fé em prática e servem de exemplo para nós. É a categoria dos heróis da fé. Ele tem uma lista gigante, ele fala: pela fé Abraão obedeceu, Sara recebeu poder para gerar, pela fé Moisés viu aquele que era invisível. Irmãos, o crente tem que ler Hebreus 11 pelo menos uma vez na semana, para dar um gás na tua fé aí. Hebreus 11, 27. O texto diz que Moisés via aquele que era invisível. Como é que você vê o invisível? Só pela... Você está vendo Jesus aqui? Pela fé eu estou vendo. Com os meus olhos naturais eu não vejo, mas pela fé Ele está aqui. Glória a Deus. Então ele diz: pela fé ele viu aquilo que era invisível. Pela fé o povo atravessou o mar. Pela fé os muros de Jericó ruíram. Irmãos, ele vai dizer, a partir do verso 32. A partir do verso 32, eu vou ler para você, ele vai dizer assim, ó: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, tiraram da fraqueza a força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Tudo isso pela fé. Você consegue entender o que a nossa fé pode gerar? E Deus está falando para nós essa noite que Ele tem algo para fazer na minha e na sua vida, mas nós estamos limitados e precisamos nos mexer para mover a nossa estrutura e preparar a nossa estrutura para avançar. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para trabalhar a nossa estrutura é ter o conhecimento bíblico como um pilar da nossa estrutura, para que a gente avance. É ter fé para poder seguir em frente, acreditando que nós vamos chegar do outro lado. Quer que eu te ajude a exercitar a tua fé hoje? Levanta uma das suas mãos para cima. Eu quero que essa noite você declare, porque às vezes você, abaixa não, talvez você esteja vivendo uma situação tão ruim, tão difícil, que até a sua fé tenha sido minada. Ao invés de receber uma palavra por alguém que poderia gerar ânimo, esperança e aumentar a sua fé, talvez alguém tenha ido lá e abafado um pouco mais. Mas Deus me trouxe hoje aqui para, junto com você, declararmos que nós vamos colocar a nossa fé em prática e vamos ver diante dos nossos olhos o impossível acontecer. Eu não sei qual é o impossível que você espera, mas eu queria que você declarasse comigo. Eu vou falar e eu quero que você declare junto. Diga comigo assim: pela fé eu vou vencer essa adversidade. Se você puder falar mais alto um pouquinho, vai dar mais ânimo para o seu colega que está do lado. Dar um brado maior e acreditar na palavra que ele mesmo está dizendo. Diga: pela fé eu vou vencer esse medo. Pela fé eu vou enfrentar esse desafio. Pela fé a porta já está aberta. Pela fé a promoção já é minha. Pela fé a vaga já é minha. Pela fé a empresa vai prosperar. Pela fé a minha família toda vai servir a Jesus. Pela fé a cura que eu tanto espero vai chegar. Pela fé o impossível vai acontecer. Quem pode adorar a Deus, diga glória a Deus.
Fica de pé. Vou terminar. Terceiro pilar. Só do louvor pode subir. Oração. Diga comigo, o terceiro pilar da minha estrutura é a oração. Irmãos, quantos dos nossos irmãos nós conhecemos que perderam o hábito de gastar um tempo com Deus em oração? A nossa vida está corrida, gente. Viu, John? A nossa vida é um corre-corre, é para todo mundo. É muita coisa para fazer, muita coisa é muito trabalho, é muita coisa que a gente quer conquistar. E a gente esquece do primordial. Às vezes você trabalha para conquistar, consegue conquistar, mas não consegue ter saúde. Não consegue ter tempo para usufruir daquilo que você trabalhou tanto para conquistar. Deixou de dar um tempo especial para Deus. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui que abandonaram o hábito de orar a Ele, de falar com Ele, de gastar um tempo com Ele, que é tempo de voltar. É tempo de você dobrar o teu joelho, entrar no teu quarto, fechar a tua porta, falar com Deus que vem em secreto, e o Deus que vem em secreto te recompensará. É tempo de você ligar para aquele irmão que você ligava dizendo assim: aí, vamos orar junto. Sabe aquela parceria que você ia para o monte e não tinha hora para voltar? Rolava na grama, chorava, se entregava, clamava. Deus está sentindo, irmãos, sentindo saudade de você, crente. É na hora de você voltar a orar a Deus. Você não tem ideia do que a oração pode promover na sua vida. A oração, ela promove relacionamento com Deus. A oração promove dependência de Deus, comunhão com Deus, intercessão. Você começa a orar, falar com Deus. Daqui a pouco você: Senhor, toma um fulano de tal na tua mão. Oh, Jesus, aquela minha irmã, ela está com aquela dificuldade, vai lá agora, Senhor. Irmãos, eu não sou saudosista não, mas eu peguei um bom tempo das irmãs de oração, que para começar um trabalho de consagração, de intercessão, seja o que for, elas dobravam os joelhos, irmãos, olha, elas gastavam um tempo ali, e elas falavam o nome de quase todo mundo da igreja. Senhor, toma um fulano de tal. Lembro da missionária Holanda, né? Então, pastor Paulo Lopes, às vezes eu esquecia do S, Paulo Lopes, então a pastora Juliana Lopes, toma o Pablo, toma a Júlia, toma a Vini, toma o fulano. Irmãos, ela falava o nome da igreja inteira com o joelho dobrado. Toma o fulano de tal nas tuas mãos, fulano de tal nas tuas mãos. E aí, enquanto ela está intercedendo por alguém, Deus está cuidando dela. Enquanto você está com o seu joelho dobrado orando por alguém, Deus está cuidando de você, meu irmão. Deus quer usar a sua vida, crente. Deus quer fazer algo grande, como diz lá em Isaías 54, 2, 3. Mas Ele está dizendo para nós: você tem que mexer nessa estrutura. Com a estrutura que você está, não dá para fazer na sua vida o que eu quero fazer. Essa estrutura tem que mudar. Você precisa de conhecimento bíblico, você precisa de fé, você precisa de tempo com Deus em oração. A oração promove intercessão. A oração transforma o coração. A oração é uma arma poderosa para destruir as fortalezas da mente. O que a gente vai cantar? A oração, ela quebra as fortalezas da mente. Sabe, você está... pastor, começa a orar, estou desanimado. Continua. Se você desanimar, você vai parar. Não é isso? Aí você começa a dar comando para a sua mente. Quem manda na minha mente é o Senhor Jesus. Sai para lá, pensamento contrário, pensamento ruim, distração, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Está orando, daqui a pouco, rapaz, aí está igual aquele meme, né? Pastor parado pensando: a irmã Judite, não sei o que lá, o irmão não sei quem. Não. Concentre, irmão. Desliga tudo se for preciso, coloca um louvor bem grandão lá, bem alto. A pastora de vez em quando coloca lá para ela orar. Deus vai fazer. Bota lá os corinhos dela, bota as músicas dela e ora. Eu às vezes vou para minha cozinha, boto lá o meu fone de ouvido,
Daqui a pouco eu estou lá sentindo, minha cozinha está tomada pela presença de Deus. Já falei isso para você. Vai para um canto que é só seu e Deus. Arruma um lugar secreto em nome de Jesus, que é só seu e de Jesus. Vai para o banheiro da tua casa, se tranca na despensa, vai para baixo da cama, se for preciso, para você ter paz. Mas tira o seu tempo para estar só você e Deus falando com Ele. Seja ousado, irmãos. Eu vou para a cozinha da minha casa, eu puxo a cadeira, eu falo: Jesus, senta aqui para tomar um café comigo. Toma um cafezinho comigo hoje. Chega, me arrepia. Aí eu fico ali tomando café. Senhor Jesus, eu tenho tanta coisa para fazer. Tem dia que eu não sei nem o que fazer, nem por onde começar. Me ajuda. Irmãos, irmão Hudson, de repente a minha cozinha, ela é tomada. Sabe, ela é tomada por uma presença de Deus, irmãos. Aí eu começo a chorar, Luciano. Aí eu começo a falar em mistério com Deus. Aí eu já perco a coragem de pedir alguma coisa. Eu fico com vergonha. Eu falo: ah, Jesus, fica aqui, fica mais. Fica mais. Toma a minha vida, toma o meu ser. Me vira do avesso se for preciso, Senhor. Mas segura firme na minha mão. Me enche da tua presença. Eu quero ser cheio, Senhor. Eu quero ser cheio para transbordar na vida do meu irmão. Senhor, o Senhor me levantou para ser um homem de oração, para orar pela minha casa, para orar pela minha família, para orar pelo meu bairro, para orar pelo meu município, pelo meu estado, para orar pelo povo que o Senhor levou para caminhar debaixo da minha liderança. Eu oro por cada um de vocês todos os dias, todo santo dia. Deus, toma os teus filhos nas tuas mãos, Jesus. Eu talvez não conheça a dificuldade profunda de cada um deles, mas o Senhor conhece. Visita eles agora. Traz alívio para aquilo que dói. Dá remédio para aquilo que é um problema. E eu sigo fazendo a minha parte, porque é comprovado cientificamente que a oração, ela reduz a ansiedade e o estresse. Está estressado, crente? Está muito estressado? Vai orar. Vai orar que passa. Olha que coisa boa. Está com vontade de socar a parede, ou às vezes até o chefe no trabalho. Faz isso não. Vai orar. Eu achei até que eu ia ouvir um glória a Deus agora. Está estressadinho? Entra lá dentro do teu quarto, fecha a porta, se humilha diante dele e fala: Deus, eu estou nutrindo sentimentos no meu coração que são contrários à minha postura como crente. Eu quero glorificar o teu nome, eu quero exaltar o teu nome. Então Deus, me ajuda. Eu quero ser melhor. Eu quero testemunhar do Senhor, mas eu sozinho não consigo. Mas se o Senhor me ajudar, Jesus. A oração aumenta a sensação de paz e felicidade, capacita a gente para enfrentar as doenças, reduz a insônia e a depressão. Não está dormindo? Está com problema de insônia? Vai orar, irmão. Se você orar, vai passar. A oração, ela ativa o lobo frontal, essa parte aqui, ó, responsável pelas decisões. Você vai tomar decisões melhores na vida, em todas as áreas, quando você começar a orar. A oração libera neurotransmissores relacionados ao prazer, ao bem-estar, endorfina e dopamina. O corpo fica, ó, só com oração, nem precisa ir para o médico, só orar. A oração te fortalece nos tempos de necessidade. A oração te fortalece nas batalhas espirituais, irmão. A gente tem que se revestir da armadura como Paulo ensinou. E a gente tem que orar.
A oração te conecta com Deus. E a palavra de Deus nos garante, eu termino agora. A palavra de Deus nos garante, é garantia para nós. E se a gente orar aqui, clamar, uma resposta do céu virá em nosso favor. Pastor, a palavra me garante. Aquela pessoa que não tem conhecimento bíblico, que não tem essa estrutura, ela não sabe nem onde ela procura uma resposta, mas a gente sabe qual é a resposta que a gente quer. A gente quer uma resposta que venha do céu, que venha de Deus para nós, que dê para a gente a direção que a gente precisa. Livro dos Salmos, Salmo 91, versículo 15: Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. Jeremias 29, 12: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Pastor, qualquer um de nós pode orar? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Qualquer um pode orar. Eu pensei que era só o pessoal da equipe lá da pastora Juliana, pessoal da intercessão. Não. Todos nós aqui estamos aptos a orar, todos nós. E eu creio que nós vamos fazer uma oração hoje que vai mexer o céu em nosso favor, e respostas de Deus virão sobre a nossa vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Pastor, por que todos nós podemos orar? Porque a palavra diz que sim. Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 17 e 18. Ele diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, comum como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E ele orou com fervor. O céu parou, não teve chuva. Aí ele segue, mas depois ele orou, aí deu chuva e a terra deu fruto. Tiago fez questão de dizer: Elias era um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele orou com fervor, o céu parou, cerrou, não teve chuva. Mas depois ele orou e a chuva veio. O mesmo Tiago vai dizer no verso 16: se nós confessarmos os pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros, a oração do justo muito pode em seus efeitos. Tua oração tem poder, crente. E não, o Deus que ouve a oração que tem poder. Glória a Deus. Nós sabemos para quem nós oramos. E acreditamos que o Deus que nós oramos ouve a nossa oração. Coloque a mão no teu coração aí. Já vai colocando aí diante de Deus aí tudo aquilo que precisa ser mudado aí na sua estrutura. Nós vamos cantar uma canção para Jesus agora. Eu quero que você cante bem forte. Uma atmosfera diferente, né, irmãos?
Nós vamos para casa hoje debaixo dessa palavra, amém, queridos? Nós precisamos trabalhar a nossa estrutura para aquilo que Deus já preparou para nós. É grande, é maior do que a gente pode suportar com a estrutura que tínhamos. Mas se trabalharmos a estrutura com os pilares que o Senhor deu para nós, nós vamos ver o avanço do Senhor chegar e se estabelecer sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família, amém, queridos? Tem alguém essa noite que ouviu a palavra e estava afastado dos caminhos do Senhor e quer hoje voltar para os caminhos de Jesus? Levanta a sua mão assim que eu quero orar por você. Pastor, eu estava afastado, eu ouvi a palavra e eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Tem alguém entre nós? Se tiver, dá um sinal com a sua mão e eu vou orar. Tem alguém que nunca foi crente em Cristo Jesus? Pastor, eu nunca fui crente, eu vou na igreja de vez em quando, eu vim aqui hoje, eu ouvi essa palavra, eu quero declarar que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. Tem alguém? É só dar um sinal com a mão e eu vou orar por você. Não tem ninguém? Jesus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Meus irmãos, pegue seu envelope, nós vamos contribuir para que a obra do Senhor possa avançar. Nós então vamos para casa debaixo dessa atmosfera. Pegue o seu envelope, coloque aí a sua contribuição. Vou dizer uma coisa para vocês: a sua contribuição financeira, ela tem promovido o avanço da nossa igreja, viu? Estamos trabalhando para honrar os compromissos que fizemos e seguir em frente com a colocação dos outros aparelhos de ar-condicionado, as espumas acústicas nas laterais e fundo, troca do carpete e troca das poltronas. Amém? Em nome de Jesus, estamos com o nosso cronograma e vai dar tudo certo para a glória de Deus. Só podemos fazer isso porque Deus tem colocado no seu coração contribuir financeiramente para que essa obra possa crescer. Pega o seu envelope aí, segura ele firme. Seu dízimo, sua oferta de amor, uma oferta voluntária. Pai, eu quero entregar nas tuas mãos os teus filhos que nessa hora vão contribuir financeiramente para que a tua igreja ela continue avançando, Jesus. Para que a gente continue colocando os projetos em prática. Para que mais vidas se rendam aos teus pés. Para que mais vidas sejam transformadas pelo poder que é no teu nome. Para que a tua palavra continue a ser pregada aqui. Abençoa os teus filhos e multiplique 1000 vezes mais de tudo aquilo que eles têm colocado aqui diante do altar. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz: sai do seu lugar e venha colocar a sua contribuição no gasofilácio. Você pode fazer isso através do Pix, do QR Code que está aí na tela. Ou por qualquer outro meio. Quem sai daqui de posse da sua vitória, diga glória a Deus. Meus irmãos, eu peço perdão a vocês pelo horário. Dia de ceia, a gente estende um pouquinho mais, tá? Perdoe aí, o horário normal nosso é de 18 às 20, tá bom? Mas como hoje é dia de ceia, a gente acaba estendendo um pouco mais. Aguardo você aqui amanhã, porque amanhã nós temos oração, amém? 6º dia de oração amanhã. Terça-feira é o último dia de oração. Amanhã de 19h30 às 20h30, uma horinha. Vem para cá para a gente orar, colocar os nossos propósitos diante de Deus. Nós estamos em 7 dias de oração. Ah, pastor, eu não vim ainda, não tem problema. Vem amanhã e vem terça-feira. Eu estou te aguardando aqui para a gente orar juntos. Estende suas mãos. Pai, nós te louvamos, te glorificamos, ó Deus, te bendizemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por estarmos aqui reunidos na tua casa como igreja para te adorar. Obrigado por essa atmosfera especial, profética, dinâmica, do céu que vem do Senhor
para nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder servir o Senhor nesse dia, aqui nesse lugar. Leva-nos em paz, em segurança, livra-nos de todo mal, nos dê uma semana incrível na presença do Senhor, repleta de alegrias, repleta de respostas do Senhor para nós. É a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E toda a igreja diz bem forte: 2025, vivendo os planos de Deus.